Programa Simples Assim. Olá, você, o Simples Assim tá externo hoje. Até estranho, sabe? Porque depois de um longo tempo de pandemia em que a gente se habituou tanto a fazer programas online, estarmos hoje presencialmente é muito gostoso. E a gente está presencial também num lugar muito importante. Nós estamos no museu. Museu Guarda História, não é verdade? Nós estamos aqui no Museu Padre Albino, em Catanduva, no interior de São Paulo. Mas vamos conversar com um ícone dessa história. E para mim também é muito importante, muito prazeroso conversar com essa pessoa, que é o professor Sérgio Luiz de Paiva Bolinelli. Quem estudou na década de 60, 70, certamente, 60, 70, 80, foi aluno do Bolinelli, do professor Sérgio Bolinelli. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada por atender o Simples Assim. Eu que agradeço a oportunidade de comentar alguma coisa. Ah, tem muito assunto, né, professor? Por quê? Vou contar para o pessoal de casa que é o seguinte. Nós não temos memória, e isso é muito grave. E eu digo nós porque nós todos estamos desabituados de respeitar o passado, de estudar e de conhecer o que foi o passado. E a nossa presença aqui se deve a justamente esse fato de querermos marcar, registrar e, de uma certa maneira, tentar resgatar um pouquinho dessa história. E por que a escolha do professor Sérgio? Porque o professor Sérgio, além de ser historiador, durante 30 anos ele deu aulas de história em escolas públicas e particulares de Catanduva e da região. O professor Sérgio também cuida de um museu que zela pela história. Parte do que ele faz aqui, do trabalho dele, é justamente esse resgate histórico. Então hoje o nosso convidado tem toda essa significância de ser um contador de histórias, de ser um tutor de histórias, um guardador de histórias e de ser também alguém que ensinou história para tantos e tantos alunos. Professor Sérgio, o senhor começou a dar aulas, a gente estava aqui proseando antes de iniciar a gravação, o senhor começou a dar aulas muito jovem, e aí quando o senhor decidiu dar aulas de história, o seu objetivo era contar histórias? Qual é o motivo da sua escolha por ser professor de história? Bem, é porque eu sempre gostei da matéria história. Dentro das matérias de ginásio, o normal, né? Sempre gostei da matéria história. E quando eu terminei o curso normal, eu estudei no ginásio do Lafayette, depois no ginásio Catanduva, na escola normal particular de Catanduva. Quando eu me formei professor, aí tinha que escolher, né? Ou vai lecionar em grupo escolar, ou vai querer mais algumas coisas. Então, na época eu resolvi querer mais alguma coisa e fui para Campinas estudar lá na Católica de Campinas a matéria que na época eu mais gostava, que era História. E depois lá do terminado o curso, né, voltei para Catanduva e comecei a lecionar por aqui. Não comecei em Catanduva, comecei a lecionar em Pindorama e Babapuã. Depois aqui, veio Catanduva também. Começou lá. O senhor quer um copo d'água, professor? Não? Tá tranquilo? No Oliveira Barreto, passei em concurso do Oliveira Barreto, e depois foi transferência para o Nicola Mastrocola, onde fiquei lá até fim de carreira, 30 anos de magistério. E lá foi onde o senhor me deu aula também. Eu sempre gostei de história e o senhor me fez gostar ainda mais. Qual que é o segredo, professor, para contar a história de um modo que as pessoas se interessem? É uma pergunta que eu não sei responder, assim, o porquê. Eu gostava da matéria história. Porque os professores que eu tive também ajudaram, né? Então, quando eu terminei o curso normal, foi e agora, faz o quê? Minha mãe era professora, minhas tias professoras, mas tudo de primário. Sim. Tá bom, agora eu já era professor de ginásio, mas vou dar aula não. Então, resolvi ainda continuar estudo, né? Aí, como eu gostava da matéria história, fui para Campinas, na Católica. Aí o senhor fez a faculdade na Católica de Campinas, de história. né? Tive lá 4 anos do curso de história. Aí vem concurso, essas coisas todas. Acabei passando em concurso e escolhi
a escola que, na época lá do concurso, em Catanduva, que era o ginásio estadual José de Oliveira Barreto, né? Catanduva. Então, você ser professor de Oliveira Barreto, que funcionava no prédio que era encostado no Correio, e depois foi construído o prédio próprio lá nos altos. Não sei nem como é que chama mais aquele. Era São Francisco, né? Mas não era, hoje não é mais São Francisco, é outro bairro também, né? Estou falando firme até hoje. Santa E de Rosa? lá, não sei O João como. está soprando pra gente aqui que aquela região lá é Santa Rosa. Não sei nem como é que chama. E de lá, por de concurso e tudo, me transferi para o Nicola Mastrocola, por onde eu encerrei a minha carreira depois de 30 anos em magistério. O senhor encerrou sua carreira e a partir de então passou a dedicar-se ao Museu Padre Albino? Praticamente. Porque uma coisa que eu sempre fazia quando estava dando aula ainda, era vez por outra convidar, levar alguns alunos para visitar o Museu da Cidade. O Museu da Cidade, que existe até hoje, né? Mas continua sendo espremido, pequenininho, sempre em algum lugar. Com o professor Brasil Procópio, que na época era o diretor, a gente ficou muito amigo, então sempre estava levando os alunos. Até que lá um dia, não sei nem quando, desse jeito, surgiu aquela ideia de que podia ter um museu dedicado à figura De do Padre Albino. E como as ideias deram certo, a gente, seu Brasil, né, criou um museu Padre Albino, que não funcionava aqui nesse prédio, porque aqui era a sede da Fundação Padre Albino. Mas começou no fundo, numa salinha pequenininha. Aí começou então o tal do Museu Padre Albino. Então, durante um bom tempo, juntamente com o professor Brasil, que era, né, interessado assim em museu, tinha câmera, eu tinha acabado de comprar meu Fusca, não sabia nem dirigir ainda, mas prestava meu Fusca. A gente deu uma de Padre Albino, dá para ter encontro fechar, cacete, fazenda da região aqui de Catanduva, batendo lá de casa em casa, perguntando se o pessoal não tinha alguma lembrança, alguma coisa. E aí, depois de uma, duas visitas dessa, resolvemos comprar uma filmadora. Então eu também. Registrando a história, professor. Isso, é registro da história. Então, de bairro em bairro, de cidadezinha em cidadezinha, em vila, de chácara em chácara, a gente pretende histórias. Não só histórias. Numa casa a gente podia ganhar uma lembrancinha do Padre Albino, na outra resgatando objetos outra. Também? Hã? Resgatavam objetos? Se alguém tivesse Sim. alguma coisa que pudesse dar uma lembrança do Padre Albino. Se perguntar o que, não sei. Mas hoje tem tanta coisa aqui. Então, mas a história principalmente, né? Sim. Então, deve tudo quanto é lugar, e tentando. Aí, desde a época lá do Padre Albino, depois que o Padre Ciro também, outra coisa a gente não conseguia ver. Uma confessionária, um presépio, um altar, que estava presente, você estava aqui da capela do hospital. Isso aqui é lá da Igreja Matriz. Então, a gente foi conseguindo uma coisa, outra coisa. Só, mas conforme você foi conseguindo uma coisa, outra coisa, eu ia colocar essa coisa, outra coisa onde? Onde? No começo ficava um pouco na minha casa e um pouco na casa do seu Brasil. Esse prédio aqui, na época, era a sede da Fundação Padre Albino, era aqui. Certo. Lá no fundo, não sei se se lembra, ficava o Bazar da Cristina. Lembro, sim. O fundo que o professor se refere, porque a gente está na rua Belém, Sim, esquina com a Ceará, e aqui ao ladinho que ele fala fundo, a gente entrava pela rua Ceará, tinha um Bazar da Pechincha e um museu ali junto. Então, aproveitando uma das salinhas que estava lá, que a gente desocupou, né? Com alguma coisa que a gente foi conseguindo, a gente foi guardando. Sim. Guardando, até que o museu aqui liberou uma sala do fundo, né, para a gente colocar alguma coisa. Então, algumas daquelas peças que a gente foi juntando,
outras que a gente conseguia na própria igreja, né? Para Crescente. E aí vocês foram trazendo aos poucos foi de pra pouquinho em pouquinho, de um em outro. Vocês foram ocupando assim, devagarinho, se esparramando. Foi entulhando, o termo era, foi entulhando um pouquinho. Foi quando o pessoal da fundação, na época, a diretoria da fundação, resolveu se transferir para Emílio Carlos. Sim. Bom, quando se transferiu para Emílio Carlos, imagina, ficou esse prédio inteiro vazio. Né? Vamos ver agora. Bom, agora tem que colocar coisa aqui, né? E outra vez corre, todo lugar. Aí você vai na igreja, vai no hospital, vai na vídeo, vai na creche, vai em qualquer coisa onde pode ouvir. Passou. Será que não tem alguma coisa que possa lembrar do Padre Albino? E foi aparecendo. Então, esse museu foi formado assim de etapas. De uma em uma festa. Então, de uma em uma coisa, a gente foi enchendo algumas salas. Aí com o professor Brasil, na época que tinha muita amizade, o pessoal lá do SESC, o professor Luiz Dotto, né? Sim, o professor Luiz Dotto que por muitos anos ensinou artes plásticas, né? Formou muitos artistas lá. Então, uma boa conversa de amigo, tudo conhecido, né? Se não podia dar com os alunos, né? Fazer algum quadro que tem lição também. E aí vários quadros foram pintados e doados ao museu. Você não podia dar ideia, né? Pode ser igreja, pode ser azeite, pode ser obras do Padre Albino, né? Então, de um em um, pois, esses quadros aqui de Assaque, né? Que está da matriz, também veio para cá. Aí veio lá um presépio. E daí, a gente conseguiu, praticamente nos anos mais da confessionária. Isso aqui veio da capela do hospital, isso aqui. De uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Tem o acervo todo aqui. O senhor tem de memória quantas peças hoje tem no museu? Imagino. Não? Começou com umazinhas, milhares. Não, tem. E aí o senhor dizia que o professor Brasil foi quem deu o pontapé inicial nesse projeto. O professor Brasil já tinha sido diretor do Museu da Cidade, né? Tinha experiência. Eu gostava de visitar, levar os alunos para visitar, então a gente ficou muitos amigos. Então, quando, sei lá, surgiu essa ideia, se lá tinha Museu da Cidade, por que não podia ter um museu que lembrasse a figura de Padre figura Albino? E a história do Padre Albino. Porque a gente sabe, professor, que a história de Catanduva, ela se construiu com o Padre Albino, né? Com a figura de Padre Albino, que chegou a Catanduva em 1918, né? E olha que eu tô boa de história, professor. Que bom. 10, né? Que bom. Você me ajuda, porque de vez em quando eu esqueço nos perguntas. Então o Padre Albino chegou aqui e tudo que ele plantou cresceu. Tudo que ele plantou é sólido. Sim. Você pode ver a igreja, hospital, asilo, creche, orfanato, colegial, pensionato, etc, etc. Agora, deixa eu falar um pouquinho do professor Sérgio Colecionador. O senhor colecionou durante muitos anos selos, cédula e moeda. Selos, cédulas e moedas. E o senhor criou um grupo de colecionadores. Clube Filatélico e Numismáticos de Catanduva. Um nome esquisito assim na época. Exatamente. Não sabia ninguém entendia o que era. Clube Filatélico e Numismático, que bicho que é esse? Aqui que coleciona esse negócio aí. Mas filatelia é a coleção de selos. Numismática, moeda, cédula e moeda. Tá. Então, na época era um grupinho que era sempre o juntador de selo, né? Que não era nem colecionador, era juntador de selo. Eu estava sempre no correio, né? Querendo as novidades. E sempre tinha outros lá que também. E assim, juntando 2 ou 3 lá, a gente conseguiu formar um grupinho. Nesse grupinho, pedindo lá na prefeitura, conseguimos arrumar uma sala. E ali, naquele grupinho, se juntava todo final de semana. E de um em um, aí, né? Quantas
Quantos sábados seguidos você ia lá, juntava aquela meia dúzia só para conversar, porque não tinha nem nada para trocar. Mas daí a pouco aparecia e aí de vez em quando aparecia outro. Isso, eu tenho uma coleção de selos, né? Que era do meu pai, do meu avô, sei lá. Será que dá para dar uma olhada? Nossa, não, mais ou menos olhar. Não estava nem entendendo direito ainda, mas nossa, que importante, que grande, tá aí. Vamos continuar então, mas vamos continuar. Aí a gente conseguia fazer uma amizade muito grande com o pessoal do Correio na época, nem lembro mais o nome, pessoal do Correio. Porque quando chegar, eu sempre tinha os Os novos selos temáticos, comemorativos, não? as novas edições. Ah, tá. As emissões, que podiam ser selos comemorativos ou selos simples, né? De carta simples, né? Pequenininho, de carta simples, ou podiam ser os selos temáticos que já eram os maiores, né? Então a gente fez amizade com o pessoal do Correio na época, para que quando tivesse alguma novidade, para já avisar a gente, que para a gente avisar e tal, os colegas lá, colecionadores, para imediatamente, porque no Correio chegava 2, 3 folhas, às vezes de cada selo lá. Então, quem chegasse primeiro acabava comprando, dormiu no ponto, Perdia. ia ter que comprar de outro jeito. Tinha que fazer pedido para Rio Preto, então, quando alguém ia lá, já fazia uma lista e já Trazia para todo mundo. E assim foi, e funcionou durante muitos anos o Clube Filatérico e Numismático de Catambu. Selos, moedas, cédulas contam histórias? Lógico que com todos eles contam a história. Porque cada emissão de selo é relativa a Algum algum acontecimento. acontecimento, alguma coisa. A célula, normalmente, a diferença dele é na cara da Na figura que aparece lá também. Sim. E os valores, né? São séries, não tem, cada um tem a sua... O seu porquê, sua porque razão. tem que não pode perder a oportunidade, né? Porque no caso do selo, assim, você perder a oportunidade de conseguir um selo comprando no Correio pelo preço do Correio, você ia conseguir aquele selo através de casas filatéricas pagando Muito mais. muito mais. Hoje, a sua coleção hoje? Não, a minha Parou? coleção parou há muitos anos já. Professor, a gente já está indo para o finalmente da nossa entrevista, mas eu queria muito perguntar uma coisa para o senhor. O senhor citou o professor Brasil, e no nosso meio de jornalistas, Mauro Assi, inclusive, que também faz parte da história da Fundação, que trabalha na Fundação, a gente comentava que como é importante ter pessoas como foi o professor Brasil, como é o senhor, professor Sérgio, como há outros também que batalham para manter a história, para deixar esse legado. Então, eu pergunto para o senhor hoje, há pessoas, vocês estão deixando discípulos que vão continuar esse legado? Eu espero que sim. Porque na época ainda, né, de final de estudante, tal coisa, que eu estava como professor, tinha o Museu da Cidade. E quem dirigia, o diretor, era o professor Brasil, o próprio Eliseu. Museu da Cidade, que na minha opinião hoje também é um museu, não é muito... Não é valorizado. Né, a palavra certa é valorizar. Ele existe. Se perguntar para 100 pessoas na cidade, quem é que já visitou o Museu da Cidade, 100 ou 2 foi muitos. E de escola, quantas pessoas já levaram seus alunos para visitar o Museu da Cidade? Pouco. Não sei, pouco. Eu, quando, no meu tempo, assim, de professores, eu sempre procurei levar os alunos para saber o que é um museu. Você falar museu, você só pensa em coisa velha. Isso. Mas museu não é lugar de juntar coisa velha, não. Não é lugar de guardar coisas que foram e continuam sendo importantes até hoje. Né? É onde tem a história da cidade, a história da religião. Você mora a vida inteira aqui, não visitou um museu, você não conhece nada da sua história. O fato de termos, de estimularmos a cultura do museu, de estimularmos a cultura, a gente vai estar valorizando a história, isso quer Com dizer isso? certeza, né?
É, porque querendo ou não querendo, você quer trouxe um livro, acabou de entrar aqui no museu. Aquela quadra bonita, mas o que é isso? Ah, tem umas taças aqui, será que é isso aqui? Que negócio que é esse aqui? Nunca vi isso. Então, de repente, você... A pessoa vai tendo esse contato com o passado. Sim, meu passado, que muita coisa é presente também, que às vezes tem coisa que ele vê todo dia. Que entra na igreja todo dia, vê um negócio desse aqui, se perguntar o que é aquela casinha que tem lá, é a casinha do padre. É um confessionário. Eu descansava. É que as coisas vão mudando com o tempo, professor. E hoje nós somos do tempo da biblioteca física e hoje as bibliotecas são virtuais, né? O senhor acha que a tecnologia nos afasta da história ou nos ajuda a contar a história? São as duas coisas. Hoje é uma facilidade muito grande para se conhecer muito mais coisas. Por exemplo, vamos dar uma volta lá no Museu Padre Albino, que nós conseguimos juntar, né, guardar, lembrando um pouco a figura do Padre Albino. As coisas todas aqui são para lembrar a época do Padre Albino. E sem querer, querendo, querendo, não querendo, você está lembrando um pedaço da história de Catanduva. Sim. Por quê? Um presépio daquela, todo mundo tem presépio, mas a única diferença é que essas peças aí foram montadas uma época lá para trás também, lá na igreja Eu na li frente. ali em 1962, eu nem tinha nascido ainda. Então é muito legal isso de ter essa... E aí, quando a gente vem ao museu, tem sempre uma pessoa que nos guia nesse passado que vai nos contando a história. Necessariamente no museu precisa ter alguém que possa... ir contando isso. Essa casinha aqui, né? O que é essa casinha aqui, Pedro? Essa casinha é um confessionário. Confessionário, nunca vou falar disso. O que é isso? É onde pode entrar, aí, tinha uma cortina na frente, aí formava a fila de um lado, a fila do outro, as pessoas se confessarem. Para poder comungar depois, senão não tem, como é que vai fazer? Então, tem gente que vem aqui, olha, isso aí é a mesma coisa que está olhando para uma casinha de madeira que não serve para nada. Não tem significado. Eu já volto, cada peça daquela lá, então, né? Os quadros da Via Sacra. Criançada, quando vem aqui, gosta de ver o presépio. Esse aí não lembra, né? O presépio também. Mas, tem quem vem também. Quanta gente que vem aqui, entra aqui, faz assim, e sai. Você já foi lá no museu. O que você viu? Um monte de coisa. Que coisa? Sei lá, um monte de coisa. Então, passou. Só olhou. Só olhou. Não absorveu. Olha, eu gosto quando vem pessoas aqui, né? Grupinho, principalmente. É de explicar. Tem quadro por quadro, que é que cada quadro, que vem pra cá. Cada objeto que Sim, significa. Olha, por incrível que pareça, tem tantas vezes que vem escola aí, pessoal da escola, já é então você pergunta alguma coisa e cai numa coisa que ele perguntar nada. A gente está falando sobre a sua história, né? A gente começou falando da sua história, que se intrincou com o Padre Albino, mas esse gosto de colecionar coisas vem desde a sua infância? Desde pequeno. O senhor disse que seus pais também eram professores, né? Família de professores? Minha mãe é professora, minhas tias professoras. Meu pai era alfaiate. E depois se tornou comerciante. Abriu um empório Boliné, lá no final da Copa Brasil, lá na saída para Itajuí. Meus tios são os donos da Relojoaria Brasil, né, do lado da igreja. Mas eu desde esse tempo de ginásio, comecei trabalhando lá com meu pai, fazendo entrega no empório. E depois, quando entrei fazendo curso normal, aí meu pai vendeu um empório, mudou de ramo? Não, ele era alfaiate, né? Não, quer dizer, o empório que era em casa, mudou para outro prédio, coisa. Aí eu passei a trabalhar na Relojoaria Brasil, dos meus tios, Dario Montenegro Bolinelli. Trabalhar, entre aspas. Ficava lá tempo, quando aparecia alguém lá, de atender,
E se fosse alguma coisa que eu pudesse Resolver. ajudar a vender, tudo bem. Se vendesse, ganhava uma comissão. Se não, já passava para outra funcionária que não estava craque, né? Era fazer. E nesse espaço, né, foi a época que eu fiz o curso ginasial, no ginásio Catanduva, depois fiz a escola normal também, Catanduva. Porque minha mãe era professora, minha tia professora, eu sou professor, eu acabei fazendo até o curso. Nunca quis ser alfaiate. Não, alfaiate não é. Se perguntava para a agulha, eu ia demorar meia hora para conseguir enfiar uma linha na agulha. Mas, aí meu pai abriu o empório, que durou pouquíssimo tempo, né? Mas eu tinha empório, eu tinha que ter freguesia. Então, com a minha bicicleta, eu ia Fazer entrega. Primeiro eu tinha que passar nas casas de casa, fazer pedido, né? Para ver se queria alguma coisa, para depois voltar para também levar as mercadorias pedidas. E assim foi durante muito tempo, até meu pai vender empório. Mas, uma de minhas tias, professora Ana Bolinelli, muito conhecida na cidade na época, né? Junto com a minha avó, né? Que morava aqui em Catanduva, mas ela lecionava em escola de gente rica lá em Campinas, né? Lá em São Paulo. Aí quando eu fui para Campinas, morar numa pensão, ela resolveu se transferir de São Paulo para Campinas. Numa escola, curiosamente era uma escola de fazenda. Eu fui lá morar numa fazenda, na casa de fazendas, onde lá na fazenda tinha uma escola, também eu tinha lecionado. Fui morar junto com a minha avó, minha tia, da casa da fazenda até o ponto do ônibus dava quase 1 quilômetro. Nossa. Aí pegava o ônibus, dava mais de 1 quilômetro, aí chegava lá no centro da cidade, 4 horas de curso, fazendo esse percurso aí. Terminado o curso, né? Aí terminou o curso, você tem que trabalhar, agora seria, né? Foi quando eu vim, voltei para cá. Eu fiz a inscrição aqui em todas as escolas de Catanduva, Pindorama, Tabapuã. E comecei a lecionar em Pindorama e Tabapuã. E depois é que eu consegui vir para Catanduva. Deixa eu voltar um pouquinho então na história. Que memórias o senhor tem da sua infância, professor? Tá dentro? É. Tem muita coisa assim. Gostava muito de visitar a fazenda do meu avô em Jacaúna. Jacaúna é para lá de Pindorama. Sim. Né? Eu nasci lá em Jacaúna, na casa de fazenda em Jacaúna. Meu registro é de Pindorama. Eu não sou catanduvense, eu sou pindoramense de registro. Né? Mas, então, minha mãe que era professora, meu pai era alfaiate. Foram morar na chamada então Vila Paraíso, hoje é a cidade de Paraíso. Então, mudaram-se para lá. De lá, ela se transferiu para Tabapuã. Morar lá para Tabapuã. E depois de Tabapuã, Catanduva. Então, isso um tempo de pequeno. Então, meu primeiro ano de grupo foi feito em Pindorama, segundo Tabapuã, terceiro e quarto ano, o recém-criado curso primário Dom Lafayette. É que hoje é o ginásio Jesus adolescente hoje, né? Então, daí, ginásio Catanduva, escola normal de Catanduva, aí fui para Campinas fazer o curso de História. Vamos agora pular um pouquinho e voltar aqui para o museu. Nessas andanças suas, que objeto o senhor tem mais apreço ou que tenha mais agradado ao senhor, que o senhor tenha conseguido resgatar para o museu? Olha, na verdade, acho que vai ser muito difícil e complicado escolher um. Porque cada coisa conseguida aqui foi conseguida assim, na insistência. Né? Porque já existia o Museu da Cidade. Junto com o seu Brasil, já tinha sido diretor do museu, criar um museu novo. E só lembrar mais a figura do Padre Lênin, né? Então, não era nada
basta conseguir coisa para ver o bem. E a gente tentou conseguir, conversando, conseguir por ônibus. Pela própria igreja. Veio confessionando, veio o altar, que as horas veio. E presépio que era montado lá. Algumas roupas, né, assim. Então, olha, você pode ter certeza, cada peça que tem aqui, Tem importância. a veia de uma em uma. Não tem nada a ver. O monstro de usar assim, não. Cada coisa que cai, também está assim. Cada coisa vai de um em um. E hoje qual é a sua... O que te move hoje, professor? O senhor vem... A sua rotina hoje é vir ao museu todos os dias? Como é que é a sua rotina hoje? Tá. Aí, das 7 horas, 7h30, já está por aqui, vai almoçar, volta, e fica até 6h30, 5h30, 5 horas, 7h30. Tá, fica aí. Tem algum plano novo, algo novo que o senhor tenha pensado? Não tem. Aqui a gente já faz um tempinho que eu nem faço mais. Mas durante muito tempo, começou o ano, já mandava ofício para todas as escolas da cidade, fazendo um convite para que trouxessem os alunos para fazer Enem. Já faz um tempo que eu não faço mais, porque já virou rotina já, né? Isso. Ou deveria ter virado, né? Ou deveria ter virado, né? Mas eu deveria mesmo. Mas durante o ano sempre, você está aqui meio assim, do nada, para um ônibus aí desses 30, 40 encapetados de uma vez só. Já breco na porta, já. Para quem deu aula 30 anos, né? Então, já breco ali na porta, já na escada, já breco ali na porta. Aqui não é. Não pode correr. Não, aqui não é pátio de escola, não é nada, aqui é um museu. Vocês vão saber primeiro o que é museu, né? Então vamos devagar, chegar aqui que eu vou explicar. Na saída. Geralmente os problemas, como é que você conseguiu? Fazê-los ficar quietos? Tem isso, né? Fazer. Ninguém mexeu, né? Ninguém cutucou ninguém, escutou, ficaram escutando, ficaram olhando, né? Como é que você conseguiu? 30 anos de magistério, dá pra gente aprender uma porção de coisas sobre aluno, né? Aqui não tem coisa, confusão. Confusão, bota para fora. Não sabe nunca entrar na carreira, né? Aí, tudo é novidade. Então, entra, tá coisa, eu vou pegar só. Pronto. Pega, não vou cabelo, tá? E aí? Daí dá para passar para outra sala, vai fazer pra cá, dá para outra sala. Olha, por incrível que pareça, até hoje, nenhuma confusão. Nem aqueles famosos Cutucões. Qual é a sensação que o senhor tem, então, quando acaba uma visita dessas, com um grupo de alunos que chegaram muito agitados, que o senhor consegue fazê-los prestar atenção? Qual é a sensação que o senhor tem? Não, é de que, primeira sensação, são algumas coisas assim. Primeira coisa, nunca tinha entrado no que eles chamam de museu. Tinha museu na cabeça de todo mundo, lugar só de coisa velha, né? Coisa velha, estragada, né? Não, nunca tinha entrado num museu. Segundo, observado, claro, e acabaram ouvindo uma história inteira. Uma história que também eles nunca tinham ouvido, né? E para observar e para ouvir a história tem que ficar quieto. Então, raramente, e foi muito raramente mesmo, eu tive que chamar a atenção de alguém que ficava lá, no cutucão dos outros, né? Não, vamos prestar atenção. Então, até hoje, por incrível que pareça, nenhuma confusão aqui dentro do museu. Muito bom. Professor, muito obrigada, viu? Não, pelo seu tempo, agradeço, pelas suas histórias. E, a gente quer deixar um gostinho de quero mais que as pessoas possam vir conhecer o museu. Como é que o senhor faz o convite para as pessoas virem ao museu? O senhor pode falar olhando aqui para essa câmera. O que eu gostaria realmente é que
os catanduvenses, em geral, tirassem uma folguinha qualquer e fizessem uma visita aqui ao museu. Porque visitando o museu, eles vão ter pelo menos que guardar 2 lembranças. Uma primeira lembrança de quem foi do tempo, logicamente, da figura importante para a nossa cidade, que foi de Padre Ubim. E em segundo lugar, guardar também um pouco da história da nossa cidade. Porque querendo ou não querendo, conforme a gente for passar pela sala, pelos quadros, a gente vai estar contando um pedacinho da história da cidade. Catanduva não é golpe de mágica, né? Não. Catanduva veio e continua sendo até hoje. E cada um de nós é responsável por continuar a sua história, né? Então alguém lá para trás começou uma história que chegou até aqui, e nós é que temos que continuar levando adiante. Então, aqui a gente está contando um pouco da história do Padre Albino. Eu não estou contando a história do Padre Albino, eu estou contando a história de Catanduva. Infelizmente teve o Padre Albino lá nos seus começos. E falta aqueles alunos, né? Se gostando, convite os pais, os amigos, vizinhos, né? Para ele também fazer uma visita ao museu. E vez por outra, por causa dessas visitas, por incrível que pareça, às vezes aparece mais uma pecinha. Ok, hein? Que da pessoa, né? Da família, não sei o que tem, né? Que pode parecer, às vezes, até insignificante. Mas quantas peças pequenas que tem, continuam tendo aí um significado. Peguei um sininho desse aí, por exemplo, isso aqui foi usado na capela, né? Isso aqui foi feito em tal lugar, isso aqui veio de tal lugar. Então, é uma forma, uma maneira também de continuar conservando a história. Venham visitar o museu. Venham visitar o museu. Quem não conhece ainda, venha visitar. Com certeza absoluta, vão gostar. E quem sabe tem até alguma peça, alguma memória que possa ainda ajudar a melhorar mais essa história. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram aqui de fazer essa divulgação do museu, onde continua, né? Estão todos convidados. Eu vou aproveitar essa fala que o professor colocou agora no final, para a gente finalizar essa entrevista, colocando o seguinte: nós somos responsáveis pela escrita da nossa história, pela construção da nossa história. Alguém começou e nós temos que dar continuidade e fazer com que os nossos descendentes continuem depois, porque a história é uma coisa extremamente ativa e dinâmica. Ela acontece o tempo todo.